Deixa eu cumprimentar meus colegas que já estão conosco aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Lívia Pessoa, boa tarde. Boa tarde, Tiago, ao presidente, aos colegas e quem está em casa. Boa tarde, Elivaldo. Tiago, boa tarde para você que está em nossa companhia. Ao nosso convidado, desembargador Aderson, muito boa tarde. Muito boa tarde, Tiago. Tássio Cruz, boa tarde. Grande abraço, Tiago, boa tarde a você, ao nosso convidado e a todos. Como nós já anunciamos, o desembargador Aderson Nogueira, o novo presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, e elenca como uma das prioridades dessa nova gestão a busca permanente pela celeridade na prestação jurisdicional, nos serviços prestados ao cidadão aqui no estado do Piauí. É com ele que a gente conversa a partir de agora. Presidente, quais os recursos que o senhor vai utilizar para conseguir alcançar esse objetivo de tornar a justiça mais ágil? Boa tarde novamente. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui, conversando com vocês e com o Piauí e dizer que nós vamos buscar aquilo que nós temos de melhor. Nós temos uma magistratura qualificada, juízes comprometidos, servidores também que vestem a roupa, a farda da justiça, do judiciário, e recorrendo sempre, e a todo momento, à informação, à tecnologia. Tá? Eu sou da época do papel ao maço, da máquina de escrever, da máquina eletrônica, e hoje nós temos um processo eletrônico que deu muito mais celeridade aos processos, com razoabilidade de durabilidade. E nós já falamos hoje em inteligência artificial. Nós temos 3 magistrados de escola no Piauí, trabalhando na implantação de 2 unidades, como experiência piloto. Nós temos um outro juiz que já estabeleceu a IA em alguns processos criminais, em alguns atos dos processos criminais, e nós estamos também querendo levar isso para as demais unidades do crime, a princípio em 2 varas do Feio da Fazenda Pública, e depois dando certo, e vai dar certo, nas outras 2 unidades também da Fazenda Pública, tudo como projeto piloto, e quiçá depois em outras unidades, tudo no sentido de dar celeridade, sem atropelamento da ordem constitucional, mas processo com razoabilidade de tempo. Eu também concordo que justiça tarda é justiça que pode falhar. Presidente, eu estive presente na sua posse com a presença de muitas autoridades, muitos integrantes dos poderes do nosso Estado e também, por consequência, do país. Nós tivemos uma tendência nos últimos anos em haver um desbalanceamento e até uma dúvida da população a respeito dos papéis institucionais da democracia. O senhor acredita que agora um dos principais objetivos é fazer com que haja um estreitamento maior entre os poderes, em busca de fazer com que a população possa voltar a ter aquela fé, digamos assim, nos 3 poderes? Eu acho que essa fé nunca deixou de existir, tá? Eu tenho a satisfação de fazer parte de uma magistratura, de um poder judiciário, que sempre zelou pela harmonia, sem esquecer a independência, mas numa convivência por demais familiar, harmônica com os demais poderes. Aqui no Piauí, em momento algum, se registrou qualquer tipo de rompimento institucional ou desentendimento do poder judiciário com os demais poderes e vice-versa, tá? E eu continuo com essa mesma filosofia, uma filosofia daqueles que respeitam o mandamento instituído na Carta da República, que determina que os poderes devem ser harmônicos, claro, cada um dentro do seu campo, do seu quadrado, com a mais absoluta independência, mas jamais ou a todo momento estreitando esses entendimentos. Presidente, no combate ao crime, se você fez referência agora, não é papel tão somente do aparato da segurança pública, das polícias, por mais eficazes que seja. Na era do chamado crime organizado, das facções, que papel o senhor destaca para o judiciário? Uma coisa que sempre se vê equivocadamente dizendo o seguinte: a justiça soltou. Na realidade, a justiça é quem prende, a justiça é quem solta, tá? A justiça é quem determina. A polícia são órgãos auxiliares, ainda que seja um órgão do executivo, mas são órgãos auxiliares do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, em momento algum, negou qualquer que seja um pedido fundamentado
feito por qualquer um desses órgãos, e o Poder Judiciário está sempre em consonância com aquilo que a sociedade sofre, pretende, almeja. É vermos cada dia uma sociedade tranquila, vivendo num clima da mais perfeita tranquilidade, da mais perfeita ordem, e o Estado dando resultado, dando resposta àqueles que eventualmente tentam ferir essa boa harmonia, essa boa tranquilidade, tá? Lamentavelmente, o Estado bandido, o Estado organizado, o Estado que eu falo, o Estado criminoso, desafia, mas o Estado institucional é mais forte, tá? E, na medida do possível, tem que responder com aquilo que ele possui. E ele possui aquilo que tem de melhor. Delegados qualificados, delegados comprometidos, um corpo policial extremamente zeloso, atento, dinâmico, que prestam relevantes serviços à sociedade, homens dispostos, disponíveis, que todo dia sai para a rua dizendo o seguinte: tchau, minha família, não sei se eu volto, mas ele vai com o mesmo espírito, com a mesma determinação, com a mesma vontade, e sabendo que o judiciário, a magistratura, está ali para apoiá-lo. O senhor verifica, presidente, a necessidade de criação de mais varas para fazer frente a essa demanda que é desafiadora? Não, a princípio não. Até pelo orçamento que nós temos, nós não podemos pensar em mais de criação de vara a curto prazo. O que nós precisamos é melhor estruturar as varas que nós temos, tá? Nós temos um corpo de magistrados, de servidores, e com a estrutura que eles merecem, dá a resposta que é necessária. Presidente, o ano de 2024 foi um ano de transformação, de mudanças no Tribunal de Justiça e, inclusive, o senhor revelava há pouco na rádio que hoje, inclusive, já iniciou um processo para a substituição de um magistrado também da Corte. Como é que vai se dar esse processo? Qual é o magistrado e quais serão os prazos para a substituição desse magistrado? Nesses últimos, talvez, 24 meses, o tribunal teve uma grande mudança, né, nos seus quadros. Valorosos embargadores se aposentaram, né, em razão da compulsoriedade. Chegaram igualmente magistrados, igualmente qualificados, igualmente queridos. Hoje nós publicamos um edital de acesso a um outro magistrado, né, pelo critério de antiguidade, em razão da aposentadoria de um querido desembargador. Esse edital tem 5 dias de vigência, né, para inscrições. Após os 5 dias, abre-se um prazo de impugnação e nós marcaremos, com a maior brevidade possível, uma sessão de acesso, de escolha desse magistrado, desse colega. Presidente, e esse novo quadro de magistrados que vão compor o Tribunal de Justiça, o senhor percebe que a participação feminina ela deve ser maior, ser menor? Como que está esse desenho dentro do tribunal, já que majoritariamente é composto por homens, naturalmente, né, por uma questão histórica também? Há poucos instantes eu respondi a pergunta dizendo o seguinte: quando eu ingressei na magistratura, em 1987, nós tínhamos apenas uma mulher nos quadros da magistratura, né? A honrada e eminente desembargadora Eulália. O tribunal hoje tem 2 desembargadoras. Hoje nós convocamos uma juíza para responder plenamente por um gabinete em razão da aposentadoria dos desembargadores. A maioria das nossas secretárias, ou quase todas, do tribunal são mulheres. As coordenadoras das superintendências são mulheres. E nós temos um significativo percentual de mulheres no primeiro grau de jurisdição, mulheres magistradas de escola, magistradas de reconhecida competência, de conhecimento jurídico, e todas aquelas que foram convocadas, eu tenho a mais absoluta convicção que o tribunal todo reverencia os seus trabalhos e as suas competências. Tive até a oportunidade de, no corredor da rádio aqui para o estúdio da TV, de lembrar que na sua equipe a sua segurança é comandada por uma oficial, uma mulher. Pois é. Se dependesse de mim, eu andava só com mulheres. Tem a coronela comigo, né? Tem outros policiais igualmente queridos, competentes, tá? Eu vou torcer sempre
que o quadro de desembargadores lá tenha sempre mulheres. É um critério, inclusive, do Supremo, do STNJ, e o Tribunal do Piauí foi o primeiro a acessar uma mulher por esse critério. Presidente, como é que o senhor está acompanhando a questão do preenchimento da vaga destinada ao 5º constitucional? Né, a OAB encaminhou uma lista, posteriormente a própria OAB, em outra gestão, pediu a suspensão da consideração dessa lista e há uma disputa agora estabelecida com o Ministério Público. A perspectiva para a ocupação, definição dessa vaga? Tiago, na realidade eu acompanho porque vocês noticiam, né? E o que eu tenho ouvido, até de vocês mesmo na imprensa, é que tem um ADIM no Supremo, né? Existiu uma decisão do ministro Toffoli, uma medida liminar, e depois houve uma reclamação, essa reclamação caiu do ministro Alexandre, o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão. Pela imprensa também eu acompanhei que a OAB aqui fizeram a eleição, né? Constituiu uma lista sextupla. Essa lista sextupla, não sei se já foi enviada ao tribunal, tá? O que eu poderia dizer a você, querido Tiago, é isso. Eu não sei muito mais do que isto, tá? Posicionamento só depois da decisão superior? É claro que chegando essa lista no tribunal, eu terei que acionar lá a Secretaria Judiciária, né, a minha assessoria, para ver qual o posicionamento que nós tomaremos. Presidente, a quem pertence o 5º? Ministério Público ou a OAB? Todo o Poder Judiciário do Piauí está extremamente ansioso para saber. Muito obrigado. E a imprensa também, presidente. Obrigado. Nós queremos agradecer ao presidente desembargador Adesso Nogueira, né? Teria muito mais aqui para a gente papear, mas infelizmente o tempo é limitado. Muito obrigado pela presença do senhor aqui na TV Cidade Verde. Eu que agradeço e quero dizer o seguinte, eu estou me sentindo tão em casa, porque eu assisto vocês diariamente, né? Assisto a Livaldo Barbosa de manhã lá no Ponto de Vista, né? Isso. E assisto os dois, inclusive, fazendo comentário, e você, Tiago. E ele desde uma outra emissora, né? E eu sou fã de todos vocês. Obrigado. E ali eu sou fã da imprensa do Piauí de um modo geral e chego aqui e encontrar pessoas tão jovens e com tanto dinamismo e competência. Muito obrigado. Em nome da equipe, a gente agradece e deseja ao senhor sorte na condução dos trabalhos lá do Judiciário Estadual. Amém. É o que eu peço todo dia a Deus, é isso, que me sabe me conduzir, me dando sensibilidade e inteligência, a fim de que eu possa cumprir esse desiderato, que é muito exigente. Você ter o privilégio e, ao mesmo tempo, a grande responsabilidade de chefiar o Poder Judiciário com tantas demandas. Muito obrigado.